Graça e paz, estamos aqui para mais um culto abençoado. Chame aí sua família, esteja nesse momento chamando esses familiares para estar reunidos, para a gente prestar um culto ao Senhor nessa noite de domingo, amém? Glória a Deus.
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Igreja Viva do Senhor. Estamos aqui para celebrar o nosso Deus, para proclamar essa palavra, a palavra de vida, a Bíblia, que é o nosso manual, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando, amém? Então é uma noite de transformação, uma noite de milagres, uma noite em que o poder de Deus se manifesta através da sua igreja. Você que está na sua casa, chame aí os seus familiares para ouvir essa palavra, concentre agora nessa palavra, pare aquilo que você está fazendo para receber de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite, amém? Vamos então, para começar, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar essa noite a Ele mais uma vez, amém? Pai querido, nós te glorificamos, Pai amado, nós te adoramos, Pai bendito, nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, traga a revelação da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos viver a igreja conforme o Senhor planejou, viver como igreja assim, Pai. Venha nos ungir, Espírito Santo, venha derramar um novo tempo sobre nós, para que possamos refletir a Tua glória, a Tua presença aqui na terra, Senhor. Usa, Senhor, essa palavra para despertar a Tua igreja, para trazer um novo tempo para a Tua igreja, porque estamos no ano do florescer, e nós cremos, Pai, que nós vamos florescer, que nós vamos frutificar para a Tua glória, Senhor. Usa a minha vida como um canal do Senhor nessa noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então o título dessa palavra é Proclamando as boas novas de salvação, amém? Queridos, enquanto alguns cristãos estão preocupados ou estão ocupados com os seus problemas, a proclamação do Evangelho tem ficado de lado. A proclamação tem ficado de lado na vida de alguns cristãos. Algumas igrejas já não pregam mais sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, não pregam mais que o Evangelho é uma entrega total, que o Evangelho é servir a Cristo, é proclamar o nome dEle. O Evangelho, ele é uma entrega incondicional a Cristo. Então nós vemos que, passadas algumas décadas, e nós sabemos que alguns cristãos que estão dentro das igrejas, eles estão como zumbis espirituais. Eles não frutificam, eles não dão de si para o Evangelho, eles estão ali apenas amedrontados. Muitos cristãos estão fracos, estão desnutridos, e a igreja precisa trabalhar com esses cristãos para que eles venham frutificar,
para que eles venham realmente fazer a vontade de Deus. Nós vemos cristãos covardes que não pregam o Evangelho, medrosos, cristãos que não confiam na palavra, que apenas leem a palavra, mas não confiam naquilo que ela diz. Então nós estamos nesse tempo e nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos fazer a nossa parte. E se nós olharmos o que é o Evangelho na Bíblia, o Evangelho ele é cheio de alegria, o Evangelho é fé, o Evangelho é obediência, o Evangelho é serviço no reino, o Evangelho é poder, perseverança. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, principalmente no livro de Atos. Então, se você procurar no livro de Atos, se você olhar no livro de Atos, você vai ver que o Evangelho é isso, o Evangelho é perseverança, é coragem, é fé, é deixar que o Espírito Santo use a sua vida. Então nós vamos nessa noite olhar o testemunho que os nossos irmãos primitivos, que os apóstolos nos deixaram. E eu gosto muito do texto de Atos capítulo 4, quando eles, após operarem um milagre na vida daquele aleijado de nascença, no capítulo 3 de Atos, eles foram levados até o Sinédrio para prestar contas daquilo que eles haviam feito. E quando eles chegam no Sinédrio, em Atos 4, nós vamos ler a partir do verso 13, que diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja que eles reconheceram que Jesus andou com eles, que eles andaram com Cristo, porque tal a coragem deles. Continua o texto dizendo: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, dos religiosos, líderes religiosos, lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Até aqui nós vamos ler no versículo 24. Nós vamos agora entrar nesse texto, nós vamos agora aprofundar nesse texto, e nós vamos aprender com os nossos irmãos primitivos. Para quê? Para que possamos, através do exemplo deles, colocar em prática em nossas vidas e levar a igreja a dimensões ainda maiores do poder de Deus, da glória de Deus, nesse tempo, nessa geração.
Então esse texto maravilhoso da palavra de Deus revela o posicionamento espiritual dos apóstolos. Eles tinham um posicionamento, eles não abriam mão disso. Eles tinham um posicionamento de viver o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de falar de Jesus, de mostrar aquilo que Jesus é. Eles tinham um posicionamento espiritual, eles não abriam mão disso. E hoje em dia muita coisa mudou. Talvez você diga, pastor, mas o mundo moderno não é como o mundo primitivo. Realmente as coisas mudaram, a modernidade chegou, tantas coisas mudaram, mas a essência do Evangelho, ela não mudou, ela continua a mesma, e as pessoas estão morrendo como morriam naquela época, muitas morrendo sem salvação. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós como igreja precisamos proclamar o Evangelho de Cristo, nós como igreja precisamos dizer que a salvação é encontrada através do nome de Jesus, nós como igreja precisamos dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Ele é o Senhor e não há outro além dele, amém? Por isso não adianta muitas vezes a desculpa de falar que os tempos são outros, a essência do Evangelho continua a mesma, amém? Então, se nós fizermos um paralelo entre a igreja primitiva e a igreja contemporânea, nós veremos que muita coisa mudou, e muita coisa mudou para pior. Por quê? Porque nós vemos que aquele fogo, que aquela presença do Espírito Santo ainda falta em muitos irmãos. Muitos irmãos vivem como se não fossem cristãos, vivem uma vida rasa, uma vida que realmente não condiz com o Evangelho de Cristo. Por outro lado, nós vemos irmãos que também querem o Senhor, irmãos que buscam intimidade com Cristo, irmãos que querem viver o Evangelho, irmãos que querem ser realmente como os apóstolos foram, viver, copiar a essência do Evangelho. Glória a Deus por isso. E eu declaro que a igreja de Cristo viverá um novo tempo, que a igreja de Cristo nunca recebeu tanto de Deus para proclamar. Deus quer usar a igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muitas mortes. Deus quer usar a igreja como nunca usou, mais intensamente ainda do que usou na época dos apóstolos, amém? O que está faltando então em nossas igrejas? Nós vemos que falta atitude, nós vemos que falta realmente colocar em prática o Evangelho, nós vemos que faltam atitudes que condizem com o cristianismo, e eu quero separar aqui algumas atitudes nessa noite. A primeira atitude que a igreja primitiva tinha, a primeira virtude, a primeira ação que eles tinham era a coragem. Versículo 13, eles não tinham medo de nada. Eles estavam ali no Sinédrio, eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo de serem presos, açoitados, porque eles tinham um propósito que era muito maior do que a vida deles. O que está faltando muitas vezes hoje nas igrejas é que o propósito pessoal é maior do que o propósito de ser um cristão, de cumprir o propósito de Cristo. Então nós vemos que eles deixaram tudo por Cristo. Nós sabemos, Mateus, ele era um publicano, ele estava na coletoria, coletando os impostos, ele era um funcionário do Império Romano. Quando Jesus passa, Jesus o chama para segui-lo. Mateus, ele larga tudo, ele deixa aquela vida que não era segundo a vontade de Deus. Deus tinha algo maior para ele, e ele abandona. Isso que precisa acontecer com alguns cristãos, a abandonar a vida pregressa para viver uma nova vida com Cristo. Então nós vemos que cada um deles deixou tudo para trás. Pedro, Tiago, João eram pescadores, eles deixaram as suas redes para seguir a Cristo. Então eles tinham coragem e eles não tinham medo de morrer. A coragem dos apóstolos precisa mudar os nossos corações e inundar os
nossos corações também, de tal forma que a nossa prioridade máxima é a proclamação do Evangelho. Quantas pessoas você estudou a Bíblia esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é um cristão, você testemunha de Cristo onde você está, você vive o Evangelho sem medo de falar que você é um cristão. Eles não tinham medo, eles disseram: nós andamos com Cristo. E eles notaram, aqueles homens ali no Sinédrio, aqueles fariseus, eles notaram e falaram, eles disseram: é notório que eles andaram com Cristo. É isso que as pessoas precisam ver em nós. As pessoas precisam ver que nós andamos com Cristo, amém? Então diga assim: coragem é a primeira atitude, diga assim: coragem. A segunda atitude que eles tinham, versículo 14, é maravilhoso esse versículo 14 que diz, vamos ver aqui o 14, e como podiam ver ali com eles um homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Ou seja, a segunda atitude que eles tiveram, que eles tinham, que a gente precisa ter, é a ousadia. Veja que eles sabiam que Cristo deu a eles o poder para tocar em vidas e elas serem curadas. Jesus libera essa palavra e eles sabiam disso, e nós sabemos, só que nós não colocamos muitas vezes em prática, porque o Evangelho ele veio para libertar, para curar, para salvar. O Evangelho veio porque Jesus nos ungiu para proclamar o Evangelho. Nós vemos aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles estarão curados, amém? Depois de lhes ter falado, o Senhor foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam, amém? Veja que o Senhor, Ele nos dá os sinais para que as pessoas vejam o poder do Evangelho. Você tem ungido as pessoas, você tem colocado as mãos sobre as pessoas e declarado a cura, a salvação, a libertação de vidas. Isso é o Evangelho na prática, mas isso requer o quê? Ousadia. Nós precisamos ser ousados, cristãos ousados, não cristãos que ficam ali com medo, acuados, mas nós precisamos ser ousados. A ousadia faz parte do Evangelho de Cristo e eles viveram isso, amém? Por isso os apóstolos faziam isso, eles colocavam em prática os ensinamentos e a ordem de Cristo: fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los, curá-los, libertá-los. Essas foram ordens expressas de Jesus, não foram opções que Cristo deu para o cristão, e sim ordens expressas de fazer isso. A terceira atitude que nós vemos: refletir a Cristo. Veja então o versículo 15 ao 17 que diz: assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Veja que eles refletiam a Cristo. Veja que aquilo que eles fizeram foi o que Cristo fez em carne. Ou seja, quando Cristo estava aqui em carne, Ele fez isso, Ele curou, Ele libertou, Ele trouxe um ensino, a palavra de salvação. E eles agora passaram a refletir a Cristo, fazer aquilo que Cristo fazia. Isso é o que a igreja precisa fazer. A igreja precisa refletir a Cristo. Os apóstolos refletiam em tudo a Cristo. O discipulado de Jesus
formou homens que passaram a imitá-lo. Nós precisamos imitar a Cristo, não imitar a este mundo. Nós precisamos imitar o nosso Senhor e Salvador. Isso é o Evangelho de Cristo, isso é a essência do Evangelho. Não imitar as coisas desse mundo, mas imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Cristo não está mais em carne, mas Ele nos deu o Espírito Santo dele. E segundo o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12, que diz que o Senhor, o Espírito Santo, derramou sobre a igreja dons espirituais, para que possamos fazer como Cristo fez. E conforme fala em João 14, obras maiores faremos se crermos nele, amém? Ou seja, eles estavam cheios de fé diante do Sinédrio, eles estavam em ousadia, e houve um grande testemunho. Quando você vive a Bíblia, que é a verdade, ninguém poderá te resistir, o mundo espiritual não poderá te resistir, o diabo não poderá te resistir, porque ele é um ser derrotado, e ele não tem poder para mudar a realidade das pessoas. Nós temos o poder, porque nós temos o Evangelho, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar o Evangelho em prática, nós precisamos ter coragem e ter ousadia, amém? A segunda atitude, nós vamos agora, a terceira atitude, refletir a Cristo. A quarta atitude, a obediência e a perseverança. E aí, eu quero já estar concluindo essa palavra. Veja os versículos 18 e 19. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgam os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Veja que a obediência e a perseverança, a obediência à palavra de Cristo e a perseverança em falar de Cristo, eram duas atitudes que estavam no coração dos apóstolos. Hoje em dia, o que você tem feito acerca da obediência? Aquilo que é direcionado para você fazer, você pensa duas vezes. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida, não tem como, não tem opções. A palavra de Deus precisa ser obedecida, obedecer a Cristo, amém? E a perseverança vai nos levar a não desistir, a continuar falando, a continuar pregando, sem desistir, amém? Todas as vezes que você estiver proclamando os feitos poderosos do Senhor, o diabo vai se levantar contra você, mas o diabo, ele não vai aguentar. Se você for obediente e perseverante, a palavra do Senhor fala em 1 Pedro 5, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, se você obedecer a Cristo, se você for obediente à palavra dele, se você for perseverante, o diabo não vai conseguir te derrubar. Você vai continuar pregando o Evangelho, amém? Então, eles tentaram calar a voz profética. Eles tentaram, mas eles não conseguiram. Nós não podemos deixar que a nossa voz profética se cale. Nós precisamos dizer para esse mundo que a única solução deste mundo é Jesus Cristo. Não existe mais solução para este mundo. Só Jesus Cristo é a solução para este mundo. Amém? Nós precisamos. Eles tentarão te intimidar, eles tentarão fazer com que você não pregue, como eles fizeram com os discípulos, com os apóstolos. Eles vão tentar fazer você não libertar pessoas, eles vão tentar você não ser um instrumento de Deus, mas se você perseverar e obedecer a palavra, você será um instrumento de Deus aqui na terra. Deus quer levantar nessa noite homens e mulheres posicionados no Evangelho de Cristo, querendo realmente fazer a diferença, e eles continuaram a obedecer aquilo que Cristo havia dado a eles. Nós vemos que Cristo nos deu
a ordem de Mateus 28, versículo 19. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo aquilo que vos tenho dito. Por isso Jesus dá uma ordem para pregar o Evangelho. Para pregar, muitas vezes a pessoa fica falando: eu quero ser um missionário, mas ela não prega para o seu colega de faculdade, ela não prega para o seu amigo do trabalho, ele não prega para ninguém e quer ser missionário. Que missionário é esse? Missionário começa ali na sua casa, quando você ganha da sua família, quando você ganha o seu colega de faculdade. Se você está numa faculdade, não influencia ninguém, que Cristo é esse que está em você. Se você está no seu trabalho, não ganha ninguém, não batiza ninguém, que Cristo é esse que está em você. Deus quer levantar o Cristo que está em você. Deus quer algo novo para a sua vida. Deus quer que você seja usado por Ele nessa geração. Deus quer levantar homens e mulheres nessa geração que vão realmente fazer a diferença. Esse é o tempo, essa é a hora. Nós estamos nessa terrível pandemia, mas o Evangelho continua sendo o mesmo. Deus quer que você deixe um legado aqui na terra. Deus quer que você faça algo que faça a diferença aqui na terra. Deus quer que eu e você realmente deixemos o legado de Cristo para gerações vindouras. E agora, eu queria perguntar para você se você quer isso. Você quer ser um cristão verdadeiro? Você quer mudar de atitude? Você quer realmente dar vazão ao Espírito e mortificar a sua carne? Você quer viver o Evangelho genuíno? Você quer ter coragem? Você decide ter ousadia? Você decide refletir a Cristo? Você decide obedecer e perseverar no Evangelho? Se você quer isso, feche seus olhos agora. Levante suas mãos bem alto em rendição a Deus e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, o Evangelho do Senhor é poderoso. A tua igreja, Senhor, precisa realmente viver algo novo. E diante da tua palavra, Senhor, nós como igreja ousado amor, nós nos posicionamos diante do Evangelho, Senhor. Ó Deus, usa esta igreja nessa geração. Ó Deus, usa esses irmãos, os nossos irmãos ali reunidos nessa geração, Senhor. Derrama, Senhor, nessa noite a coragem, a ousadia. Ó Deus, que cada um de nós possa refletir a Cristo aqui na terra. Derrama a obediência e a perseverança, Pai, para que possamos fazer a diferença, para que nessa geração possamos ser um diferencial e possamos deixar um legado para os nossos descendentes, um legado que vai perpetuar até a volta de Cristo, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós declaramos isso sobre nós e declaramos que viveremos essa realidade. Todos aqueles que querem, Senhor, derrama agora, Senhor, mais do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter tocado no fundo e que você decida obedecer. Estamos ali terças e quintas às 6:30 da manhã clamando ao Senhor. Você é o nosso convidado para estar ali clamando, orando ao Senhor. Você é convidado a ler mais a Bíblia, a ter mais intimidade com o Senhor da sua vida. Deus te abençoe. E se você agora que está nos ouvindo quer entregar sua vida a Jesus, feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor Deus, que essa pessoa tão querida, que decidiu entregar a vida a Jesus, que você possa declarar agora comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu decido entregar a minha vida a Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo deles e também creio que o Senhor venceu a morte, ressuscitou e reina para sempre. Eu recebo
como único Senhor e Salvador. E peço ao Senhor que venha, através do Teu Espírito Santo, fazer morada no meu espírito por toda a eternidade. Assim oro, assim recebo Cristo nessa hora, para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe. Uma semana cheia da presença de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a Igreja de Cristo, em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu.